Êxodo 33, 12. Quem achou aí, diga glória a Deus. Aí diz assim a palavra de Deus: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber quem há de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta para esta nação que é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Só até aí, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para Deus e para a palavra dele, nós percebemos que existem alguns atributos, que existem algumas características que só Deus tem. Por exemplo, só Deus é onipresente, só Ele pode estar presente em todos os lugares, só Ele tem todo o poder, só Ele tem toda a força, tem toda a autoridade, só Ele é pleno em perfeição e santidade. E quando falamos nesse texto, a gente fala a respeito da presença de Deus, mas antes de entrar nas nuances, nas minúcias do texto, eu quero explicar para você que em Salmo 139, a Bíblia diz que o Senhor, Ele tudo vê, que Ele está presente em todos os lugares, que Ele tudo sabe, que antes das palavras virem a nossos lábios, Ele já sabe o que iríamos falar. Então a gente percebe que Deus está presente em todos os lugares, no sentido de saber tudo, no sentido de sondar todas as coisas, de ver todas as coisas, no sentido de ter o controle de todas as coisas. Mas é diferente de quando Deus está presente para manifestar a glória dele, para manifestar o poder dele, para manifestar a unção dele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Claro que Deus está presente em todos os lugares para ver tudo, para saber de tudo. Mas quando Moisés estava falando com Deus aqui, ele estava conversando sobre essa presença ativa, sobre essa presença de manifestação. Ele começa a falar com Deus porque Deus estava chateado, pois o povo de Israel vinha pecando muito. O povo de Israel vinha desagradando a Deus, eles falavam mal de Deus na cara dura. Deus havia tirado eles do Egito, da escravidão do Egito, que eles tanto oraram, e agora quando eles estavam no deserto, no processo para chegar na terra prometida, eles começaram a falar: para que Deus nos tirou do Egito? Para a gente morrer nesse deserto, comendo essas coisas miseráveis, comendo esse maná miserável? E o que acontece? Eles falando mal, Deus chateou com isso, se irou com essa atitude deles, e Deus então disse: olha, Moisés, eu vou mandar o meu anjo com vocês, mas eu não vou mais no meio desse povo, porque o povo está murmurando, pecando contra mim. Esse povo é um povo mau, de coração duro. E Moisés, quando Deus fala isso, que não iria, que iria mandar um anjo, Moisés faz o seguinte: ele vai orar, ele vai ter um diálogo com Deus, ele vai falar com Deus. E ele orando, ele começa a dizer: Deus, Senhor, o Senhor disse que é comigo, o Senhor disse que eu achei graça diante de ti, mas eu não estou entendendo. Agora o Senhor está dizendo que eu achei graça e que o caminho da gente vai ser seguro, mas o Senhor não diz quem é que vai com a gente de verdade. É como se ele dissesse: um anjo não é suficiente.
anjo para ir com a gente não é suficiente. Quem é que vai conosco afinal? Peraí, se eu achei graça diante do Senhor, não aceito ir nesse caminho sem o Senhor. Eu não aceito ir nesse caminho sem a presença do Senhor. A presença no sentido da manifestação de Deus, que é presente para ver tudo, Deus sempre está. Mas no sentido, ele estava dizendo, eu não aceito de andar, de caminhar por esse deserto perigoso, sem ter a tua mão para proteger, sem ter o Senhor para me guiar, sem ter o cuidado do Senhor diário, sem ter os livramentos, sem ter a manifestação do Senhor todos os dias. Eu preciso dessa presença comigo. Primeiro eu vejo que Moisés valorizou tanto a presença de Deus, que quando Deus propõe mandar um anjo, ele não aceita. Não é porque ele é soberbo, não é porque ele acha que o anjo não daria conta, mas é porque na verdade ele sabe que a presença de Deus é indispensável. Ele sabe que a presença de Deus é fundamental na vida daquele que caminha com o Senhor. Nós também temos que ter essa consciência. Esse mundo é mau. Esse mundo é como se fosse aquele deserto cheio de perigos. O deserto tinha os perigos naturais, esse mundo tem os perigos espirituais. E a gente sabe que o tempo todo nós estamos diariamente sendo tentados por diversas coisas, tentados pelas cobiças, tentados pelas concupiscências, tentados pelos enganos que esse mundo proporciona e traz. Então, para a gente seguir nesse caminho com Deus, nós precisamos entender que esta presença tem que estar na nossa vida de maneira atuante, de maneira a se manifestar, de maneira gloriosa, e não só Deus nos olhando, é que Ele participe da nossa vida, é que Ele trabalhe em nossa vida, é que Ele faça algo no nosso caminho da maneira que Ele quiser. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Moisés entendeu isso. Não, eu não posso viver sem essa presença. Eu não posso caminhar nesse deserto sem essa presença. Ela é indispensável para mim. Eu valorizo ela. Eu amo esta presença. Eu sei que quando essa presença está comigo, algumas coisas começam a acontecer diferente. Primeira coisa que eu quero tratar com vocês, que quando a presença de Deus estava com eles, o Senhor dava para eles uma direção clara. Mostrava para eles, quando não tinha água, Deus mostrava o que ele deveria fazer para a água chegar. Quando acontecia de aparecer um inimigo no caminho, Deus mostrava como eles deveriam proceder com aqueles inimigos. Então, a presença de Deus dava direção. Deus mostrava. Ele estava ali sendo guiado. Deus mostrava o caminho. Por isso que ele não poderia andar naquele deserto sem essa presença. Na nossa vida não é diferente. A presença de Deus, ela é tão poderosa que ela nos dá a direção clara do caminho que a gente deve seguir. Olha o que diz aqui Isaías capítulo 30. Guarde aí que a gente ainda vai voltar em Êxodo. Isaías capítulo 30, em nome de Jesus. Isaías capítulo 30, versículo de número 21, para a glória de Deus. Veja só o que diz essa palavra. Capítulo 30, versículo 21, aí nos diz assim, ó: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. Então Isaías profetiza um momento da vida com Deus, que haveria direção, que a palavra de Deus viria para nós e diria: este é o caminho que vocês devem seguir, não se desviem dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, o que é que está mostrando esse texto? Que a presença de Deus nos dá direção, que quando o Senhor está presente em nossa vida, a palavra dele vem sobre nós dizendo: este é o caminho que você deve seguir, não se desvie dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Isso é clareza, e não tem nada melhor do que você saber exatamente como você deve andar.
Porque a coisa que a gente percebe é que muitos crentes, eles vêm na igreja, eles oram, mas eles não estão conectados com essa presença de uma maneira que eles possam ter uma direção clara do que fazer. Aí vive uma vida cheia de dúvidas, cheia de incertezas. Nada do que você está fazendo você tem certeza. Até em você estar aqui congregando, até em você estar aqui, você diz: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que esse negócio de estar na igreja, isso é a coisa certa? Peraí, abra seus olhos e comece a buscar essa presença. Porque quando a presença de Deus está realmente na nossa vida de uma forma a atuar, ela vai nos dar essa clareza. O caminho que você está seguindo é um caminho certo. Por exemplo, eu tenho 20 anos nesse caminho. Eu não tenho um pingo de dúvida de que aquilo que eu estou fazendo hoje é certo, de que aquilo que eu estou fazendo hoje é para a glória de Deus. Eu não tenho um pingo de incerteza, porque essa presença tem me dado a clareza, me dado a direção. Não se desvie disso. Já pessoa que fica sem essa direção, ela entra, como o povo diz aí, cai num bocado de sinuca de bico, entra num bocado de problema. Eu já vi, gente, igrejas independentes como a nossa, começar de um jeito, começa certo, começa seguindo a palavra, daqui a pouco já vai incrementando outras coisas, já muda a identidade, depois de 3 anos muda de novo, depois de 4 anos muda de novo. E por que a gente continua na mesma pegada, na mesma linha, na mesma direção? Porque Deus está dando clareza diante de nós. Ah, mas parece que não está dando muito certo. Eu vou insistir. Eu vou insistir no que Deus tem dito. Eu vou insistir no que Deus está falando. Porque o êxito, o sucesso diante de Deus é diferente do sucesso diante dos homens. Porque os homens querem resultados rápidos. Às vezes, ao fazer a coisa certa, o resultado demora um pouco mais. Mas o homem quer um resultado rápido. Mas tem um pastor ali que o ministério dele está explodindo. Tem não sei quantas milhões de pessoas. Não quero saber, com ele Deus. Porque eu vou prestar conta do que Deus entregou a mim. Então a presença de Deus nos dá clareza. Não aceite viver sem essa presença. E eu não estou falando, como eu já disse, eu insisto nesse ponto. Não é você ter a presença de Deus, que Ele vê tudo. Isso aí todo mundo tem, até o ímpio tem. Porque a Bíblia diz que Deus vê os caminhos do homem mau. Então até o ímpio tem essa presença de Deus, no sentido de que Ele está vendo, de que Ele está sondando. Deus sonda o ímpio, sonda o crente, sonda todo mundo. Mas a presença ativa, a presença relacional, a presença no sentido de ter intimidade com Ele, de viver com Ele, de ver a manifestação da glória dEle, aí nem todos têm. Era isso que Moisés entendia. Eu creio no poder dessa presença. Ela nos dá clareza, nos dá direção no caminho que a gente está seguindo. Outra coisa, a presença, ela traz descanso para a nossa alma. Ela traz descanso. Veja aqui, volta lá para Êxodo. Eu quero até ler aqui, versículo de número 14. Disse, pois, irá minha presença contigo para te fazer descansar. Você viu aí o versículo 14? Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Ou seja, sua alma vai ficar sossegada. Sua alma vai ficar descansada, quieta com a minha presença. Por quê? Porque o sossego, o descanso do crente. Eu vou tirar umas férias, eu estou precisando descansar. Essa aí também é boa. Eu não tenho nada contra alguém que está tirando suas férias e queira descansar. A gente tem que saber colocar as coisas no seu devido lugar. Nós somos cristãos, nós vivemos uma fé viva. Nós não podemos deixar de congregar. Mas tem momentos que você vai tirar umas férias, não tem problema nenhum. Você dá uma passeada, você ir em algum lugar diferente. Isso é bom. Mas eu só quero te dizer que não é isso que traz para você o verdadeiro descanso. É gostoso, é bom para a gente, mas o verdadeiro descanso não está aí. Não, eu já sei. Eu vou descansar porque eu vou tirar folga, vou ficar, aliviar minha cabeça das pressões
problemas aí, vou fazer uma terapia. O verdadeiro descanso não é esse. Tudo isso você pode fazer, tenho nada contra. Eu quero fazer uma terapia, faça. Desde quando seja com uma pessoa responsável que respeite sua fé, faça. Mas o que é o nosso verdadeiro descanso? Por isso que Deus aqui falou com ele. Depois eu vou lá para Mateus para vocês verem também. Deus disse: olha, eu vou com vocês. Calma, você está aí inquieto, agoniado, preocupado, mas eu vou com vocês. Eu vou de uma forma a me relacionar com vocês. A minha presença irá de uma maneira a atuar na vida de vocês, a fazer maravilhas. Pode descansar, pode se tranquilizar. Deus estava ali, a presença de Deus estava aliviando a alma, sossegando a alma de Moisés. E não é só com ele. Mateus 11:28. Qualquer pessoa pode ter esse descanso. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra está dizendo tudo aqui, tudo que a gente precisa. A palavra está nos orientando, e está orientando mais, não só a gente, mas até aqueles que estão lá fora, que querem um descanso para a alma deles, também tem saída para eles. Jesus primeiro disse: vinde a mim, ou seja, venha, se aproxime, se relacione comigo, porque presença é assim, é relacionamento. Presença é assim, é manifestação. Vinde a mim, todos, qualquer pessoa, sem distinção de nacionalidade, sem distinção de sexo. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque tem muita gente assim. Pastora, mas como é que eu estou na igreja e eu estou cansada e sobrecarregada? Há casos que a pessoa está na igreja, mas ela está cansada e sobrecarregada. Porque estar na igreja não significa estar em Cristo. Porque estar na igreja não significa estar na presença. Porque estar na igreja não significa ter um relacionamento verdadeiro. Então você precisa migrar para o próximo nível. Tudo bem que o nível de estar na igreja é bom, o nível de estar aqui é legal, mas você tem que ter mais. Eu não quero só estar aqui, eu quero ter um relacionamento com Ele, eu quero ter uma vida com Ele. Vocês entendem? Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí diz assim: e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. É quando vocês estão comigo, se relacionando comigo, aprendendo de mim, que vocês descansam. Por isso, eu vou abrir um parêntese para falar sobre o sábado. Tem nada a ver, tem a ver. Porque o sábado, para os adventistas acreditam que o sábado é sagrado e que é o dia de adorar a Deus. Primeiro erro, que o sábado não é para a igreja, o sábado é para os judeus. Segundo erro, o dia de adorar a Deus não é só no sábado ou no domingo, é todos os dias. Terceiro erro, eles entendem que o sábado é necessário porque tem que ter o descanso. O sábado era uma lei tipológica. O sábado era uma lei que apontava para algo, uma lei profética, mostrando que viria alguém que seria o descanso verdadeiro. Por que eu não descanso? Não preciso do sábado para descansar, porque o meu descanso não está num dia, o meu descanso está em uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu não tenho que ter um dia, já que eu tenho uma pessoa que aquele dia apontava para ele. A Bíblia, a maneira que a Bíblia ela se revela para nós é mostrando uma coisa: o Messias vem. Quando o sábado ele era colocado no Antigo Testamento, era apontando: vai vir um descanso, vai vir um descanso, vai vir um descanso. Depois que esse descanso se cumpre, que Jesus disse: eu sou o seu descanso, vem a mim que eu faço vocês descansarem. Jesus está dizendo o quê? O sábado se cumpriu. Vocês não precisam mais descansar no sábado porque ele se cumpriu. Agora vocês descansam em mim.
Páscoa, já que a gente está falando de simbologia e de tipologia, assim como a Páscoa judaica foi substituída pela a Páscoa cristã, que agora eu não preciso celebrar a Páscoa judaica do jeito que eles celebram, porque Jesus substituiu pela Páscoa cristã, assim também eu não preciso celebrar o sábado, porque Jesus substituiu por ele mesmo. Lá em João 5,15, 5,18, a Bíblia diz que os judeus tentavam matar Jesus, porque Jesus não só quebrava o sábado, mas dizia que Deus era o seu próprio Pai. Se Jesus quebrava o sábado, apesar de que ele primeiro guardou e depois ele quebrou, porque a maneira que os judeus queriam que ele guardasse era que ele nem ajudasse as pessoas no sábado, e ele ajudava sim, e ele socorria, não importava qual era o dia, porque não é sobre um dia, não é sobre um dia, é sobre uma pessoa, entendeu? E aí João 5,18 diz: Jesus não só quebrava o sábado, mas dizia que Deus era o seu próprio Pai. Então eu não preciso guardar sábado, porque agora eu guardo uma pessoa, porque agora o meu descanso é na pessoa de Jesus. Fechado esse parêntese, aí agora eu volto. Essa presença é necessária para nós. Não uma presença no sentido de que Deus está vendo tudo, mas eu tenho que estar com Ele, me relacionando com Ele. Eu tenho que estar ali junto, para que a manifestação da glória dele venha sobre mim. Porque essa presença me dá paz, me dá sossego, acalma minha alma. E por fim, essa presença, ela transforma ambientes e pessoas. Transforma. A palavra transformar tem a ver com a mudança total e completa, mudança de características, mudança de mente, metanoia. Transformação tem a ver não só uma mudança exterior. Eu venho na igreja e eu mudo o meu jeito de andar exteriormente, boto uma roupa diferente, todo mundo vai achar que eu agora sou a crente perfeita. Transformação é diferente, ele dá outras características que não havia na sua vida. Aqui em Atos, capítulo 4, abre aí Atos 4, que você vai ver a presença do Senhor, a presença do Espírito de Deus, agindo de uma forma a transformar. Atos 4,13. Aí diz assim, Atos capítulo 4, versículo 13, em nome de Jesus. Vocês acharam aí, gente? Aí diz assim: então, eles vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário. Olha para cá. Pedro, ele era um discípulo de Jesus, mas ele era uma pessoa iletrada, não tinha tido estudo, não sabia ler, não sabia escrever. Alguns sabiam assim, de uma forma bem superficial, ler e escrever, mas isso não era considerado uma pessoa letrada, porque é como um brasileiro, por exemplo. Tem muito brasileiro que sabe ler e escrever, mas são analfabetos funcionais, porque escreve, mas não interpreta, mas não entende as coisas. Até hoje em dia você bota um negócio na internet e é mal interpretado, todo mundo começa a interpretar uma coisa que não tem nada a ver. Você está falando de algo, de A, a pessoa fala de X. Por quê? Não sabe, a leitura não tem a ver só com a junção das sílabas, tem a ver com entender o que está sendo colocado ali na frase ou no texto. E eles não sabiam ler no que diz respeito a isso. A leitura deles era bem superficial. Eles eram pessoas simples, comuns, pescadores, e no mínimo, no máximo ali alguns comerciantes também. Mas o que é que acontece? Está aqui agora esse homem que
que era um iletrado, indouto, e ele está falando diante dos doutores. Os doutores interrogaram ele e disseram: quem deu autoridade a você para estar curando enfermo? Quem deu autoridade a você? Sabe o que Pedro fez? Pedro fez um discurso que nem os filósofos da época fizeram. Pedro disse: eu estou aqui em nome do Senhor Jesus, e começou a pregar para eles. Fez um discurso tremendo. Quando Pedro fez esse discurso, eles viram que era outro homem. Ele disse: espera aí, que autoridade é essa? Como é que esse homem que não sabe ler, não sabe escrever, agora tem essa ousadia e fala com conhecimento de causa? Ele é outro homem. Quer dizer, ele foi transformado de uma pessoa sem entendimento para uma pessoa com entendimento. Uma pessoa sem sabedoria e sem letra para uma pessoa doutora no que estava falando. Quem foi que fez isso com ele? Foi a presença de Deus. Foi Jesus, foi o Espírito Santo. Você entende isso? Transformou. O Espírito Santo transforma não só nesse sentido de dar capacidade a alguém para fazer o que ele não fazia, mas o Espírito Santo transforma caráter. Ele muda, ele pega aquela pessoa mau caráter e faz dela uma pessoa do caráter bom. Ele pega uma pessoa desalinhada e alinha. Ele pega uma pessoa suja, na vida errada, e limpa ela. Ele transforma. Quem entende isso, diga glória a Deus. Ele tira a pessoa do vício e faz com que essa pessoa fique limpa das drogas, fique limpa da bebida. Ele faz isso acontecer. Ele transforma. A presença de Deus transforma. Transforma tanto que pode tirar de nós até aqueles desejos mais obscuros e colocar em nós desejos bons e agradáveis. Ela transforma pessoas e ela também transforma ambientes. Porque onde você... Por isso que essa semana eu coloquei lá, não sei se você acompanha o meu Instagram, mas eu coloquei no meu story lá um texto a respeito daquele menino que executou a família. Vocês viram essa história? Gente, o mundo está demais. O mundo está demais. Não precisa de motivo não, porque não teve motivo ali. O menino não era mal cuidado, não era maltratado, estudava em escola boa, tinha uma casa boa, uma família razoavelmente decente. Deixou todo mundo dormir e fez a tragédia acontecer. Aí a pessoa diz: é preciso. Aí quer culpar os pais. É porque a internet não está. Os pais têm que acompanhar mais. Pois tem gente que ele está tão dominado por uma natureza satânica, uma natureza maligna, obscura, que ainda que os pais acompanhem o quanto deveriam, ele ainda vai arranjar um jeito de fazer o que é errado e o que é mal. Eu não estou dizendo que o pai não deve acompanhar, deve sim, deve tomar cuidado. Esse negócio de internet é uma porta aberta para um mundo que não entraria na nossa casa se aberta não estivesse. Não é verdade? Mas eu não posso transferir a responsabilidade. É porque os pais, ele ficava na internet jogando, os pais não olhavam. Tem tantos jovens que jogam na internet e não estão fazendo isso. O que na verdade faltava naquela casa, e em muitas casas hoje, é a luz, é a presença. Vamos buscar que essa presença domine nossos lares, nossa família, porque ela vai mudar o ambiente que a gente mora. O ambiente onde a presença de Deus está reinando, ali, meu irmão, tem diferença. Tem diferença. Eu não estou dizendo que vai ser sem problemas, mas tem diferença. Põe Jesus na sua casa, chama Ele para estar, para habitar, para reinar na sua família. Chama essa luz, Senhor, ilumina a nossa casa. Precisamos de mais luz, precisamos dessa presença de uma forma atuante na nossa família. Nós não queremos só que o Senhor veja
mas queremos que o Senhor interfira diretamente na nossa casa para fazer o que o Senhor quer. É isso que está faltando nas famílias. Se naquela família tivesse mais luz de Deus, mais presença de Deus, se naquela família a presença de Deus atuasse de uma maneira a eles se relacionarem, não teria acontecido essa tragédia. O diabo achou um coração seco, vazio. O diabo achou um lugar que ele podia fazer o que ele queria, porque a gente sabe que ali foi uma ação diabólica, mas isso não anula a responsabilidade humana. Ele tem responsabilidade no que ele fez, ele tem que pagar pelo que ele fez. Mas muitas coisas no ambiente que a gente mora pode ser evitado. Busque essa presença, chame todos os dias essa presença. Faça que nem Moisés. Se a tua presença não estiver conosco, não faça a gente subir daqui. Em outras palavras, você pode dizer: se a tua presença não estiver conosco, não nos faça ser uma família. Só queremos ser uma família se a tua presença reinar na nossa casa e fazer com que a gente possa viver de uma forma que agrade o teu coração. Invoque essa presença sobre a sua casa, que ela fará a diferença. Quem entendeu pode aplaudir o Jesus.